Olá pessoal, bem-vindos de volta e nesse bloco a gente vai falar sobre o empregado rural. Pessoal, o empregado rural, ele vai ser aquele indivíduo que é regido pela lei do trabalho rural e vai respeitar todos aqueles elementos do vínculo empregatício que nós já estudamos. Então ele vai prestar serviço sendo uma pessoa jurídica, com pessoalidade, com onerosidade, com subordinação, com habitualidade, só que ele vai prestar serviço no âmbito rural. Então, o que vai distinguir o empregado normal do empregado rural é que o empregado rural ele vai desenvolver uma atividade rural em propriedade rural ou prédio rústico. Professor, o que é prédio rústico? Prédio rústico é aquela estrutura que vai ser destinada a exercício de uma atividade rural, mas não está no campo, vai estar, na verdade, na cidade. Vocês querem ver um exemplo? Aqui em Ribeirão, onde eu estou gravando essa aula, no interior de São Paulo, nós temos perto do shopping, né, um local, uma terrinha que tem uma construção e que naquela terrinha os proprietários daquela terra decidiram plantar alguns hortifrutis para vender para os condomínios ali de perto. Então, veja bem, aquela estrutura, apesar de desenvolver uma atividade essencialmente rural, tá dentro da cidade. Então, na verdade, aquilo é um prédio rústico, mas todos os trabalhadores que exercerem aquela atividade como empregados dentro daquele prédio rústico vão ser empregados rurais, porque eles exercem uma atividade essencialmente rural dentro de um local, né, destinado a isso, é um prédio rústico, ok, pessoal? Outra questão, né, que eu acho importante a gente falar são das possibilidades de você equiparar alguns indivíduos a empregador. Então, veja bem, nós já entendemos que o empregado é aquele indivíduo que respeita os elementos do vínculo empregatício e vai ser empregado rural se exercer uma atividade rural dentro de uma propriedade rural ou prédio rústico. O empregador, tá? Ele vai ser aquele indivíduo que vai receber a prestação da mão de obra e, recebendo essa prestação da mão de obra, vai explorar uma atividade rural. Então, veja bem, o que vocês têm que entender para estudar empregado rural, empregador rural, é a finalidade da atividade, tá, pessoal? Porque se vocês forem olhar os elementos, vocês vão ver que os elementos são similares ao empregado urbano, mas vocês vão ver que a própria atividade desempenhada, ela é uma atividade essencialmente rural. Então, o artigo 3º da Lei do Trabalho Rural vai falar exatamente isso, que considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, tá? Proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então vocês percebem que, na verdade, a definição ela é muito ampla. Você pode ter a propriedade, você pode não ter, você pode inclusive ser uma pessoa física, você nem precisa ser uma pessoa jurídica. Você pode explorar diretamente ou através de preposto. A única coisa importante para você ser um empregador é que você exerça uma atividade, explore uma atividade agroeconômica. Isso significa, pessoal, que nós vamos ter muitas equiparações também a empregador rural. Sempre vai ser aquele indivíduo que se beneficia de um empregado, né, o serviço de um empregado, e exerce alguma atividade essencialmente rural. Então, o artigo 4º vai falar que equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem. Então, veja bem, os conceitos são muito amplos. O que você vai ter que analisar é um empregado rural? Está prestando serviço para esse indivíduo? Esse indivíduo está exercendo uma atividade rural? Então, ele é empregador rural. Tá, pessoal? Se ele for pessoa física, se ele for pessoa jurídica, se ele tem ou não tem a propriedade, nada disso vai importar, ok? E aí a gente vai falar do grupo econômico rural, tá? O que eu acho mais importante da gente falar aqui, eu já vou falar no começo, tá, pessoal? Grupo econômico rural vai se assemelhar muito ao grupo econômico previsto na CLT. É aquele grupo de
empregadores que de alguma forma exercem uma função em conjunto. Eles se ligam pela finalidade, eles se ligam pelo interesse econômico, pela comunhão de patrimônio, de interesses, da forma com que eles estão executando, eles se beneficiam, né, mutuamente dessa união. Agora, apesar de vocês terem uma grande similaridade entre o conceito de grupo econômico da CLT e o conceito de grupo econômico rural da Lei do Trabalho Rural, é importante, isso daqui é pegadinha de prova objetiva. Enquanto a CLT fala que essa união vai fazer com que essas empresas integrem um grupo econômico e isso vai gerar a responsabilidade solidária entre essas empresas, a Lei do Trabalho Rural vai falar que não só esses indivíduos podem integrar um grupo econômico, tá? Resultando na solidariedade, mas eles também podem integrar um grupo financeiro rural. Financeiro rural, pessoal. Pode parecer uma besteira, tá? A finalidade em si de uma lei para outra é a mesma, tá? É a responsabilidade conjunta, a responsabilidade solidária dessas empresas em virtude da atuação conjunta, mas por uma questão de redação de um texto para o outro, as provas objetivas fazem essa pegadinha, colocando no conceito de grupo econômico da CLT a palavra financeiro, né? Grupo financeiro, e no conceito de grupo econômico rural, tiram a palavra grupo financeiro, tá? Então, tomem cuidado, porque o que acontece? Se vocês compararem um texto com o outro, vocês vão ver que os textos são semelhantes, mas que essa palavra financeiro não existe na CLT e existe na Lei do Trabalho Rural, tá bom? Agora, como que vai funcionar na prática é muito semelhante. O artigo 3º vai falar o quê? Que sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas sua personalidade jurídica, ou seja, a sua estrutura, JUSESP, nome empresarial, tudo separado, na prática, elas vão atuar, né? Ou uma sob direção da outra, uma sob controle da outra, ou elas vão atuar conjuntamente, se auxiliando ali no exercício da atividade empresarial, de forma que elas vão integrar um grupo econômico ou financeiro rural e elas vão, consequentemente, ser responsabilizadas solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de emprego. O que significa isso? Significa que eu posso requerer o pagamento das minhas verbas, tanto de uma empresa quanto da outra. Esse é o benefício que o trabalhador tem quando há o reconhecimento do grupo, tá? Então, se uma empresa aqui que eu prestei serviço faliu, não tem como me pagar, eu posso receber da outra. Esse é o benefício, tá? Agora, pessoal, a CLT, depois da reforma, trouxe alguns requisitos, né? A demonstração do interesse integrado para você reconhecer o grupo, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunta das empresas para conseguir reconhecer o grupo, requisitos que não estão previstos expressamente na Lei do Rural. Mas a Lei do Rural, assim como a Lei Complementar dos Domésticos, ela se utiliza subsidiariamente da CLT. Então, o entendimento que está sendo desenvolvido doutrinariamente é no sentido de que esses requisitos eles vão ser aplicados também no reconhecimento do grupo econômico, que nada mais são, pessoal, do que você conseguir comprovar que na prática essas empresas elas atuam conjuntamente para galgar benefícios econômicos, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de alguns direitos previstos na Lei do Trabalho Rural. Artigo 5º vai falar sobre a duração do trabalho. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, o trabalhador ele vai ter direito a um intervalo de repouso. E aqui é interessante porque a lei ela não prevê qual é a duração do trabalho, nem o mínimo nem o máximo. Vai falar que essa concessão do intervalo tem que respeitar, observar os usos e costumes da região. Então, se uma região tem o costume de um intervalo de 2 horas, né? Você vai poder ter 2 horas. Um costume de 4 horas, vai poder ter 4 horas, tá? Agora, a legislação, na verdade a doutrina, a jurisprudência também, vem se desenvolvendo no sentido de que, no mínimo, esse trabalhador tem que ter 1 hora de descanso de alimentação, tá bom?
Outra questão que é interessante é que entre duas jornadas você tem que garantir para esse trabalhador rural um mínimo de intervalo interjornada, ou seja, entre duas jornadas, de 11 horas de descanso, tá? No mínimo. Outra questão interessante é o trabalho intermitente. O que significa isso? Significa que algumas funções no âmbito rural, você vai ter a demanda bem cedinho, depois ao longo do dia você não tem a demanda da prestação de serviço e às vezes lá no fim da tarde você vai ter essa demanda. Às vezes quem tira leite, né, vai ter que tirar leite de manhã, esperar, depois tirar leite mais tarde. Ou alguém que trabalha com alimentação de algum tipo de animal, às vezes faz mais sentido para a prestação de serviço que exista um lapso temporal entre o início da jornada e o fim da jornada, extenso, né, que seja maior do que um intervalo em si. E aí, o que acontece? A gente aplica esse regramento do trabalho intermitente, que é o artigo 6º, que fala nos serviços caracteristicamente intermitentes, não serão computados para o efeito do exercício os intervalos entre uma parte da execução da tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na carteira de trabalho, tá, pessoal? Então, se a atividade for precisar desse intervalo, né, ser essencial para aquela atividade, você pode se utilizar dessa exceção do artigo 6º, né, ou seja, você dividir esses blocos de prestação de serviço, mas tem que estar essa hipótese expressamente prevista na sua CTPS. Trabalho noturno também é uma questão que é diferente no trabalho rural, porque no trabalho rural você tem a jornada noturna separada entre a lavoura e a prestação da atividade pecuária. Então, na lavoura, você tem a jornada noturna se iniciando às 21 horas e terminando às 5 horas, tá, pessoal? Então, esse é o lapso. Já no caso da pecuária, você tem ela começando um pouquinho antes, às 20 horas e terminando às 4 horas, tá, pessoal? E qual é o adicional dessa jornada noturna? Ou seja, quando você trabalha à noite, você tem direito a um benefício na sua remuneração que objetiva respaldar, né, ressarcir esse prejuízo no seu organismo que é causado pelo trabalho à noite. E esse acréscimo, de acordo com a lei do trabalho rural, vai ser de 25%, tá, pessoal? E lembrando que aqui você tem a hora cheia noturna, diferente do trabalho previsto na CLT, que você tem a redução da hora noturna, né, que é menor, mas em compensação aqui vocês têm um adicional maior do trabalho noturno, que é 25%, tá? Salário in natura e descontos, você tem a possibilidade de descontar um valor, né, O artigo 9º, ele vai falar da questão dos descontos relacionados a alimentação e moradia. E aqui eu faço uma ressalva para vocês, pessoal, da diferença relacionada com a CLT. Na CLT, você tem o salário in natura relacionado à alimentação de 20%. Aqui, na lei do trabalho rural, vai ser de 25%. Então, aqui está invertido, vocês observam. Se vocês abrirem a CLT, 25% é da moradia. E no trabalho noturno, no trabalho, na verdade, rural, né? Vocês têm a moradia no limite de 20%. Tá? Então, o artigo 9º vai falar que, salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judicial, só poderão ser descontados do empregado rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo. E aí traz a previsão dos 20% moradia e 25% de alimentação. Isso daqui, pessoal, é muito utilizado em prova objetiva para fazer essa pegadinha com vocês, invertendo os valores relacionados com a CLT. Então, lembrando, CLT, moradia 25%, lei rural 20% moradia. Em contrapartida, CLT 20% alimentação, lei do rural 25% alimentação, tá bom? Prescrição não corre contra os menores, tá? Então aqui tá uma ressalva interessante sobre prescrição. A prescrição do trabalhador rural é igual ao trabalhador urbano, tá?
a quinquenal e a bienal também, que está aqui no artigo 10º, e a questão do respaldo do trabalhador menor, que só vai começar a contar o prazo prescricional quando ele completar 18 anos, tá bom, pessoal? Com isso, nós completamos esse nosso bloco. Até mais!